A palestra de hoje, né, ela tem como objetivo mostrar a importância da filosofia para a vida prática, né? Não só dizer que a filosofia não é aquela coisa, aquela brisa, né, que o pessoal fica lá pensando em ideias que não são aplicáveis, né? Todo mundo muitas vezes tem esse preconceito contra a filosofia como se fosse aquela coisa que nem aquela rodinha da universidade, ficam falando coisas sem sentido, que não tem aplicação prática nenhuma. E as pessoas práticas, elas não se preocupariam com a filosofia. Então, meu objetivo é mostrar, não, a filosofia é importante para a vida prática, sim, né, para você fazer as realizações no mundo. E o que eu trago aqui é uma meditação que eu fui fazendo ao longo da minha vida profissional, ao mesmo tempo que também ia estudando um pouco de filosofia, tentando entender as coisas. E nos problemas que eu me deparava na vida profissional, tanto no setor privado, no setor público, no setor acadêmico também, e do terceiro setor, aqui, digamos aqui, que também a gente trabalha no Instituto do Bem Comum, tem vários desafios aqui que vão se apresentando. Então, às vezes, fazendo esse trabalho, tentando entender o que eu queria fazer, qual que eram os objetivos, qual que é o resultado, como que tinha que organizar as coisas, organizar projetos, organizar a equipe, ver as metas que iam ter, fazia sentido, o que as pessoas estavam pensando, né? E o próprio contexto como um todo que a gente tenta trabalhar, qual que é o objetivo de fato do trabalho, né? E isso, a filosofia foi ajudando muito. E ao mesmo tempo, isso daí, tanto com os erros, os acertos, você vai vendo que a filosofia vai te dando um norte para aquilo. Mas é claro, a filosofia ela não vem mastigadinha, prontinha para você aplicar no dia a dia. Você tem que ter um trabalho de meditação em cima dela e aprender. E nesse sentido, né, a gente tem, né, porque Aristóteles aplicado às organizações, né, porque Aristóteles, ele foi um filósofo que ele tentou trazer a filosofia para o entorno do que ele estava, né, não só tentando, talvez, a gente tem aquela comparação com Platão, né, Platão muito no mundo das ideias, é um pouco deturpado isso, não é bem assim, mas o Aristóteles ele está bem tentando trazer as coisas para o problema do dia a dia, né, ele olhava para o mundo muito reparador no que estava acontecendo ao seu redor, né, porque ele era filho de um médico, né, então ele já teve uma visão assim das ciências naturais. Ele também foi, em certa medida, consultor de políticos e tudo mais, né. O Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, que é no norte da Grécia, uma região, né, então não é que ele veio de outro país e foi para a Grécia, né, hoje em dia tem a Macedônia do Norte, mas é outro país, não é bem essa mesma região que nasceu Aristóteles, né. E ele era filho de um médico, ou seja, alguém que estava preocupado com as ciências naturais, mas ele foi estudar com Platão. Então a gente pensa, um dos maiores filósofos, ele conviveu durante 20 anos com Platão, né? Então pensa que era estar todo dia ali com ele, né? E aquele tempo a aula de filosofia não era aquela coisa que vinha as matériazinhas, quadradinho, que o professor entra e sai, você vai estudando, daí tem uma prova depois e você lê o livro. Não, era estar no dia a dia convivendo com a pessoa, vendo o que acontecia ali, que eles iam caminhando, conversando, e ele ia trazendo aqueles problemas que ele estava vendo. Então, assim, ele fez toda a meditação, que depois virou a sua obra, foi dessa forma. Ele também, quando Platão morreu, ele voltou para a Macedônia e foi ser consultor político e acabou sendo o mentor do Alexandre o Grande, né? Alguém que aos 20 e pouquinhos anos conquistou grande parte do mundo conhecido na época, né? Só não conquistou mais porque morreu. Mas foi um grande conquistador, um grande general e também um grande administrador, o Alexandre. E o Alexandre teve essa formação filosófica que proporcionou que ele fizesse. Ele era uma pessoa brilhante, mas a filosofia potencializou o trabalho dele. Depois que o Alexandre morreu, o Aristóteles voltou para Atenas, fundou o Liceu, a escola dele. E hoje que a gente conhece de Aristóteles é simplesmente uma parte do trabalho dele. Não é tudo que chegou para a gente, muito se perdeu. A questão, principalmente as obras práticas aplicadas à botânica e tal, isso não chegou a gente. Alguns dizem que 1/3 das suas obras apenas chegaram, outros dizem que ele tinha muito mais que isso, né, uma fração bem menor que nós conhecemos. Mas o que eu quero trazer aqui? Que o Aristóteles teve essa visão, né, de como conectar a metafísica com as necessidades práticas do dia a dia. E é por isso que eu acho que ele é de fundamental importância para que a gente entenda a filosofia, acho que nesse sentido, como eu vou aplicar na minha vida, porque ele desenvolveu essa metodologia. Então, aplicado às organizações, né? Só para entender o que estou falando de organizações aqui, né? Podia ter falado de empresas e tal, mas eu acho que tento ampliar esse escopo, né, para as instituições em geral que precisam ter uma gestão.
Quando a gente fala de organizações, né, vem da palavra grega do órgão, né, que quer dizer órgão. Órgão seria um instrumento com uma finalidade específica. Então a gente vê que um corpo tem vários órgãos que cada um tem uma função. Então as organizações na sociedade também têm esse papel que cada uma tem uma função específica, que é ter uma entrega específica. Então a gente tem as empresas, entidades públicas, entidades, né, do terceiro setor, podemos ter igrejas, então são tudo aquilo que envolve pessoas com um fim comum, que estão atuando conjuntamente, né? Pode ser que o fim da pessoa está naquela organização, às vezes simplesmente ganhar dinheiro, mas ela está atuando em conjunto com os demais para ter um produto, uma entrega ali, resolver algum problema. E essa organização ela também vai ter uma hierarquia específica, alguém que lidera, os outros que obedecem, cada um tendo suas funções, suas responsabilidades, para que ela vá funcionando. Além disso, é composta por processos, vai ter hábitos que vão se consolidando ao longo do tempo. Esses hábitos eles vão se tornar em regras formais, né? Porque isso que define a organização, que é diferente um grupo de amigos ali que se juntou para resolver um problema, de uma estrutura que tem suas regras próprias, estruturadas, que perdura ao longo do tempo, né? E além disso vai ter os instrumentos, os recursos que essas organizações vão utilizar. Conceituando isso, vamos entrar aqui um pouquinho mais na visão filosófica. As organizações, elas sempre partem de uma visão de mundo, né? Toda organização é formada a partir do mundo. Tanto as escolhas, a forma que ela se organiza, o fim que ela busca, parte dessa visão, né? E eu trouxe aqui duas visões. Uma que eu acho que é predominante nos tempos atuais e a outra que é a visão que deriva do Aristóteles, principalmente da filosofia clássica, Platão, e depois vem Santo Agostinho e Santo Tomás, né? Que é a dos tempos atuais é a visão nominalista, né? Que não necessariamente é a visão pura lá do nominalismo medieval, mas é o que veio desencadeando ao longo de toda a modernidade. E a visão realista, que é aquilo que se consolidou mais ou menos ali ao longo da Idade Média. E hoje, algumas organizações eu não mandei isso aqui, mas a maioria está dentro dessa visão nominalista. O que seria a visão nominalista, né? Quais são os seus fundamentos, né? Primeiro, ela é focada no aspecto material, né? No que é tangível, o que a gente pode tocar, né? Então, o que seria aquele aspecto espiritual? Ou ela não contempla ou deixa em um segundo plano. E como a gente foca muito na realidade física e tal, o próprio ser humano é um elemento físico, né? Se você pensar nessa visão, a gente é visto como se fosse vários átomos encadeados ali, que tem, né, como se fossem várias pedrinhas que se juntaram, a gente está formando isso daqui, forma o nosso corpo, né? Nós, seres humanos, somos um encadeado de átomos, né, que a gente fala, e os átomos se conhecem assim mesmo, que o ser humano se conhece. Então, o que acontece? A gente tem certas limitações, né? Essa visão nos traz. Então, parte de uma visão subjetiva, a gente não consegue conhecer a realidade como um todo. Então, disso deriva um certo relativismo, e ela é muito focada na experiência, né? Eu tenho que fazer as coisas, né? Não só aquela experiência de laboratório, de testar, mas assim, eu conheço fazendo, né? Eu agindo no mundo que eu vou me conhecendo. Eu vou conhecendo o mundo. E também o que ela entende? Né? Que o que existe no mundo, de fato, é o individual. Né? A gente tem aqui o Rodrigo, tem o Thiago, tem o Márcio, o Felipe, a Letícia que está lá em casa, né? Minha esposa. Então, cada um é uma pessoa. Né? E por que a gente chama isso de ser humano, né? De pessoa? Porque simplesmente é um nome que a gente dá para indivíduos que têm um aspecto em comum. Então não existe aquilo que a gente diz o homem, a humanidade, né? A humanidade não no sentido de todos os homens, mas assim, aquilo que é próprio do homem, né? Isso daí é só um nome que a gente deu para chamar tudo aquilo que é meio parecido. Né? Então por que não existe digamos, aquilo que é um cachorro, né? Aquilo, a caninidade, né? O que existe é o cachorro A, B, C, e a gente viu aspectos parecidos, né? Então não tem uma essência. São simplesmente o que existe no mundo é individual e a gente agrupa por nomes. Essa visão também dá uma ênfase grande na vontade, né? Começou lá na Idade Média com a questão da vontade de Deus, o mundo é assim porque Deus quer, né? Tem toda uma explicação por trás, mas isso veio depois para a vontade do rei e depois a vontade do povo e das pessoas. Então hoje assim a gente preza muito pela vontade de cada um, né? Então assim, eu tento fazer as coisas na medida que a minha vontade eu posso, desde que não atrapalhe os outros, né? Então hoje em dia acaba até tendo uma ênfase exacerbada na liberdade, né? Porque ela representa a nossa vontade, o que nós queremos fazer.
Então também disso deriva a ideia de autointeresse, né? Cada um tem seu interesse, vai agindo como quer, a gente simplesmente tenta chegar num comum acordo para não se bater um com o outro, para que, né? Então a gente se respeita algumas medidas, mas o que interessa é cada um buscar o que é melhor para si. Como é uma visão materialista, né, focada na experiência, no autointeresse, sobressai nela a questão dos prazeres, das sensações. Até mesmo quando as pessoas estão buscando Deus, elas querem se sentir bem, né? Elas buscam Deus para se sentir bem. Elas buscam até uma filosofia para se sentir bem. Então, a questão do como eu estou sentindo, né, a questão da endorfina que está liberando, isso daí é tudo importante. E o mundo também, como é individual, né, como a gente também se pauta na experiência, a questão da quantificação das coisas é importante. Por que a gente tem que quantificar? Tem que medir, porque eu só sei o que eu estou medindo, né? Esse é um conhecimento, né, padrão de hoje em dia, né? Uma ideia padrão de hoje em dia que é assim, eu só sei de fato o que eu medi, mensurei, né, aquilo que pela experiência repetiu, mas eu tenho que quantificar tudo, né? E por isso acaba tendo uma ênfase no dinheiro, porque o dinheiro também ele é uma coisa que quantifica os bens, quantifica os desejos, né? Ele traz o preço, que daí mais ou menos eu consigo o que eu quero, né? A gente mede muito em termos de quanto que eu vou ganhar, quanto que aquilo está custando. Hoje em dia a gente até mede quanto que custa uma vida, né? Quanto que representa em dinheiro uma vida. Já a visão realista, né? Ela não é materialista. Ela considera, claro, existe a matéria, existe tudo aqui no mundo atual, mas a gente também tem o espiritual. Não é que é separado, assim, de um lado está o espiritual lá longe, aqui está o mundo material. Não, eles são encadeados, né? Aqui falando, existe a alma, né? Não estou nem falando no sentido religioso do termo, mas mesmo Aristóteles ele tinha uma argumentação filosófica para dizer que a alma de fato existe. Platão também tinha outra para chegar nesse sentido, a alma existe. A realidade ela pode ser conhecida. Existe uma realidade e nós temos a capacidade de conhecê-la, né? Porque nós temos, o conhecimento vem pela experiência, de fato, né? Aristóteles está aí para dizer, né? Ele fazia as experiências, ele estava andando no mundo e tentando entender as coisas, mas também pela razão. Tem coisas que nós só conhecemos por meio da razão. Então, verdades universais que elas só vêm por meio, né, dessa propriedade assim, da alma, né? E no mundo não tem só os individuais, né? Não é só a pessoa A, B, C ou D. De fato, existe algo comum a todos que a gente não pode medir, não pode tocar, né? Você tem aquele aspecto universal que são as essências. Então, o ser humano tem uma essência, tem uma natureza própria, né? Por isso que né, todos os seres humanos devem ser respeitados, têm uma dignidade em si, né? Porque não é assim, tal pessoa aqui tem esses mesmos aspectos, mas eu considero humano, e essas outras não. Isso daí no realismo não existe. Então, aqui, em vez de simplesmente o primado da vontade, a gente tem o primado da ordem no mundo, né? O mundo não é só por uma questão de vontade de Deus, mas ele está ordenado, Deus ordenou ele, né? E essa ordem permanece. Então, por isso a gente tem que agir de acordo com a natureza humana, não natureza no sentido dos impulsos instintivos, mas natureza no sentido da essência humana, para que a gente haja bem, né? Tem que agir de acordo com essa ordem do mundo. E além do autointeresse, do interesse individual, nós temos a visão do bem comum, né? Se é bom para a pessoa, vai ser bom para todos. E se é bom para todos, também vai ser para a pessoa individual. Então é uma visão que envolve os demais, tem uma relação, uma comunhão entre as pessoas. Não são só entes isolados que se unem com um propósito autointeressado. Então a gente tem, em vez só da questão dos prazeres, das sensações da busca, a gente tem que buscar, para o ser humano, para ser feliz, ele tem que buscar as virtudes, né? Ele tem que buscar viver plenamente essa natureza humana, viver de acordo com a sua essência. Então as virtudes são diversas, então cada aspecto da realidade humana a gente tem uma virtude específica que corresponde. E ao invés de a gente só pensar na quantidade, a gente tem que pensar também na qualidade, né? A qualidade talvez ela é até mais importante para você entender o resultado das coisas, não só mensurar em dinheiro e tal, e tá colocando números, mas tem coisas que não podem ser colocados, né, de forma numérica, né? O bem muitas vezes não é que acontece no mundo, não pode ser medido por dinheiro, não pode ser medido por, sei lá, né? A gente sempre tenta trazer uma proxy ali para aproximar, para tentar medir as coisas, mas muitas vezes é só
uma tentativa, mas não consegue medir. O amor, como que se mede o amor? Não é possível, né? Bom, então a palestra, assim, falando de Aristóteles, dividi em 3 pontos, né? Que seriam a ética, daquilo que eu vou trazer para chamar a ciência, né? Que não quer dizer que a ciência é igual de hoje, né? E a política. A gente falando aqui sobre a ética. A ética, o que a gente entende, vem da palavra ethos, né? Que é o costume, né? O caráter, né? Como a pessoa age no mundo, assim como essa ação permanente dela. E até explicando aqui, né, quando a gente fala de moral, na verdade moral vem de mores, do latim, né, que vem da palavra costume, que é mos, né? Então, ou seja, quando você fala de moral e ética, é a mesma coisa, você refere a costume. Né? Às vezes na universidade tem aula lá, moral e ética, como se fossem coisas distintas, mas não. É a mesma coisa, das pessoas depois inventaram para dizer que não era, né? Pegando então a ética de Aristóteles, ela é uma ética que preza pela eudaimonia. O que seria eudaimonia? Eu vem de bem, né? Daimon vem daquilo que liga o terreno com o divino, então é um intermediário. Então o que seria? Seria um bem mais elevado do que o bem material, né? Então seria uma felicidade mais elevada, uma plenitude do ser humano, né? Você elevar o ser humano. Então você viver de acordo com essa natureza humana, você eleva o ser humano, né? Ele se distingue do animal, né? Porque o ser humano ele tem a razão, tem essa propriedade maior, digamos, com maior qualidade que os animais, né? Então ele seria superior. Então uma vida plena é viver de acordo com essa natureza humana. E para que a gente viva plenamente, a gente teria as virtudes, que seriam esses hábitos em conformidade com essa natureza humana, né? Então, mas para você saber viver de acordo com essa natureza humana, com essas virtudes, nós teríamos que desenvolver também a prudência. É uma ética da prudência. Ou seja, a ética da prudência não é aquela ética de regras específicas que você traça, que são aplicadas universalmente, mas é aplicada conforme a circunstância que você está vivendo. Então você tem que saber aplicar o bem naquele momento. E quando a gente está falando aqui de organizações, será que as organizações de hoje, principalmente, sei lá, onde você trabalha, a empresa que você vive, ou que você conhece, ela se pauta por uma visão de eudaimonia? Ou simplesmente uma visão utilitarista, de ter os melhores resultados, vamos mensurado por dinheiro, por alguma questão? Normalmente está focado, né, no alto interesse do dono, no alto interesse das pessoas que estão lá, mas não tem mais essa visão de eudaimonia, tanto da própria pessoa que está ali, quanto dos funcionários ou da sociedade em volta. Bom, agora falando um pouquinho das virtudes, né? Aristóteles diz que existem as virtudes cardeais, que são 4 virtudes principais, que delas derivam todas as demais. Então, nessas virtudes nós temos a justiça, que é dar a cada um o que lhe é próprio, né? Se a gente vai pensar numa organização, você tem que remunerar as pessoas daquilo conforme elas merecem, né? Ou em alguma medida até de conforme elas precisam naquele momento e tal. Você também tem que reconhecer e recompensar, você tem que saber agir de forma justa, né? Uma organização ela não pode tratar uns de uma maneira assim muito e outros de outra, porque às vezes as pessoas vão se sentindo injustiçadas. E isso é de modo geral para a sociedade, né? Também a questão da fortaleza, por exemplo. Você fazer o bem apesar das adversidades, né? Conforme as circunstâncias, cada circunstância se apresenta, eu tenho problemas, eu preciso saber fazer aquele bem, né? Quando você está numa empresa, numa organização, né, você vai se deparar com vários problemas, várias dificuldades. Você faz um projeto, ele não vai sair como esperava, tem os riscos que você precisa correr, tem a forma que você precisa cuidar das pessoas, as picuinhas, às vezes você precisa dar um feedback para a pessoa, você tem que ter aquela coragem para dizer, isso aqui não está certo. Então, você precisa saber ter a coragem, né, que deriva da fortaleza, de você fazer aquele bem, que é preciso naquele determinado momento. A temperança, que seria outra virtude, ela vai moderar os apetites. Os apetites, por exemplo, eu quero, sei lá, ter os resultados da minha empresa. Então,
Se eu pegar e chicotear todos os funcionários, botar para trabalhar um tempão, daí eu posso estar atingindo aquele resultado. Mas não estou sendo temperante, porque eu não estou moderando aquele meu desejo, né, de ter o resultado, e eu estou inferindo na vida das pessoas, às vezes tratando mal. Alguns vão ficar meio bravos, vão embora, outros vão ficar traumatizados e daí vão, né, uma coisa assim. Então até na questão dos gastos, o gasto tem que ser ponderado de acordo com o que você está fazendo. Às vezes você precisa gastar mais, às vezes precisa gastar menos, mas então você tem que saber ter esse balanceamento. Até mesmo a forma que você vai falar com as pessoas, você tem que ser temperado na forma como fala cada um. Não tem um padrão que é ideal para falar, mas cada pessoa vai ter um padrão específico. E aí que a gente entende que o bem ele é feito em cada momento conforme as circunstâncias, né? Você tem que saber discernir aquele bem conforme o que está se apresentando para mim. Então, existe a prudência, que é com aquela sabedoria que você vai saber aplicar aquele bem naquele determinado momento. E assim, né, isso daí é muito evidente nas empresas. Eu tenho que saber conforme as circunstâncias estão acontecendo. Sei lá, hoje apareceu uma crise em tal lugar, eu vou ter que remodelar meu orçamento por isso daí. Sei lá, quebrou alguma máquina lá na produção, eu tenho que saber remodelar isso também. Tá lá no governo, de repente teve um problema aí, um desastre natural, também eu vou ter que remodelar as funções que eu tinha planejado. Então tem toda essa sabedoria por trás. E existe esse conjunto de virtudes que eles vão ser benéficos para a organização. E isso, né, não é só... O Aristóteles, é claro, a gente tem que sempre entender que Aristóteles, no tempo dele, as empresas eram diferentes, né? Você não tinha organizações como hoje. Eram, né, há 400 anos antes de Cristo, né? Então a gente tem que entender para o mundo de hoje, a gente também tem que meditar Aristóteles conforme o mundo de hoje. E aí a gente tem um cara que se chama o Jim Collins. Ele escreveu um livro, Empresas Feitas para Vencer. Então, o que o Jim Collins fez nesse livro, né? Ele pegou, analisou diversas empresas e chegou à conclusão, né, do que nessas empresas, algumas delas se destacaram no setor, cresceram mais do que as outras, e ele foi ver o que aconteceu com essas empresas. E ele viu padrões comuns entre elas. E desses padrões ele falou, bom, o primeiro deles é ela prezar por uma cultura de excelência. Por que essa empresa se destacou das demais, né? O cenário era o mesmo, né? Estava acontecendo o mesmo, sei lá, talvez uma ou outra teve um momento de sorte ali, que se deu bem por causa de uma conjuntura, mas um período mais longo, por que ela foi bem, né? Por que ela, né, melhorou seu valor, suas ações, a empresa cresceu? Esse ponto da cultura da excelência, né? Então isso Aristóteles já falava, né? A excelência humana, a gente buscar o melhor do que a gente pode ser. E a empresa tem que buscar isso, né? Porque se ela não busca ser o melhor do que ela poderia ser, ela vai estabilizar, vai ficar ali na mediocridade e pode chegar um momento de crise que ela vai quebrar ou vai perder uma oportunidade. Outro ponto que ele falava, eu preciso montar um bom time. O que isso quer dizer? Eu preciso saber selecionar as pessoas corretas para trabalhar comigo, né? Não focar simplesmente na habilidade que ela tem, mas no comportamento dela, em como é que ela vê o mundo, como é que ela trabalha. Porque a habilidade, talvez com o tempo, ela aprende, né? Aquela função, talvez eu readequo. Às vezes uma função que existia no momento, no outro momento ela não existe mais. Então, assim, mais a pessoa que tem um caráter, que tem uma competência humana, ela vai saber se adequar às diversas circunstâncias. E aí ele falava que é importante ter a disciplina para as empresas, não só a disciplina no sentido da rigidez, né, que a gente pode confundir disciplina, autoritarismo, uma rigidez específica ali, uma burocracia. Não, é aquela disciplina de você manter uma constância, você está organizado, está fazendo tudo em prol daquele fim que você busca, né? Você buscou, você é excelente nisso aqui, então você mantém essa disciplina tanto da equipe, o líder, né, a própria organização como um todo e as ações que você está fazendo, tem que estar em sincronia com aquilo. Também é importante que as pessoas tenham responsabilidade para aquilo que elas estão fazendo, que elas se sintam parte daquilo e elas façam não simplesmente uma obrigação que elas despacham, mas que elas tenham um amor, um carinho, queiram que aquilo cresça. Então elas têm que ter responsabilidade com a própria organização, porque às vezes é complicado, você traz pessoas lá que elas simplesmente não vão comprar a ideia, não estão nem aí, elas só vão fazer o mínimo que elas podem fazer lá. Outra coisa é resiliência, né? Vai ter as adversidades, vai ter os problemas, as pessoas têm que ter essa fortaleza para superar isso aí e manter aquela meta viva.
está sempre atuando em função dessa meta que ela buscou, esse ponto de excelência da empresa. Por fim, é a ideia do líder, né? A gente às vezes tem muito aquela ideia daquele líder assim que aparece muito, que chama, que xinga os outros e tal, tem umas sacadas e trata os outros mal, e esse cara que se destaca, ele aparece bastante. Só que o que ele falou? Que essas empresas que cresceram bem, pelo menos 9 delas não tinham esse tipo de... Não, 9 delas não tinham esse tipo de líder, né? E que o principal caráter desse líder, ele ter um foco como um todo, um foco na organização também, no bem da organização, no bem das pessoas. E então, o que ele pensava? Ele não pensava só no auto-interesse, só em si. Porque muito que tinha em contrapartida outro líder, que às vezes até fazia algumas empresas crescerem, mas ele é aquele líder que ele foca em si. Então ele transforma todo mundo na empresa um assessor dele. E aí, quando ele sai da empresa, a empresa desmonta, porque ela não está estruturada, as pessoas não desenvolveram a competência, a capacidade de liderança delas, elas não entenderam a organização, ele acaba sendo às vezes centralizador. O bom líder, ele tem que ter o foco nos demais também. E ele não busca só ele aparecer, ele traz os frutos para os demais, ele é justo também nesse sentido. Então, se a gente parar para meditar, comparar aquilo que o Aristóteles fala das virtudes, com isso que aqui o Jim Collins está falando, sobre as empresas que de fato têm sucesso, está muito em linha, né? A gente vai ter a questão da excelência, saber as pessoas que são virtuosas, você vai ter a disciplina ali, que é uma ordem, né, que passa também pela fortaleza, a responsabilidade, né, que também, e a resiliência, que vão trazer também elementos da temperança, e o líder, que é uma pessoa que tem que ser virtuosa. Além das virtudes, né, cardeais, a gente pode, né, separar, categorizar pelas virtudes intelectuais. Quando a gente está falando das virtudes intelectuais, é aquele processo que a gente vai desenvolver ao longo do tempo. Não é uma virtude, é um hábito que ao longo do tempo a gente vai transformando como se fosse parte da nossa própria natureza. E o Aristóteles, ele categorizava essas virtudes intelectuais em 3 categorias. As teoréticas, né, que seriam, por exemplo, a sabedoria, né, que seria a sabedoria teórica, que ela é dividida em episteme, que é o conhecimento científico. O que é o conhecimento científico para Aristóteles? Não é só aquela coisa de laboratório, de pesquisa, de teste que você faz, que hoje a gente fala no cientista, pensa que aquele cara de jaleco, está no laboratório, medindo. Não, não é isso. Mas é você estar pensando a partir da realidade, tentando chegar nas verdades fundamentais. E o nous, né, que é a intuição. O que seria o nous? É algo que a nossa mente capta, que não necessariamente tá ligado com alguma experiência que a gente fez. Não, talvez a gente nem estava fazendo aquele raciocínio, vem aquela ideia que surge de vez em quando. É porque a gente tem alma e o nous é próprio da alma. Até o professor Bernardo Brandão diz que o nous é aquilo que o Bernard Lonergan chama de insight, né? Que é uma ideia que surge assim, que a gente não sabe explicar muito bem o que é. Então a gente tem esse elemento teórico, as virtudes teóricas, né? As virtudes intelectuais teóricas. Mas nós temos as virtudes intelectuais da praxis, né? Que são a virtude prática, né? Que seria a phronesis, que a gente está falando que em português é a prudência ou a sabedoria prática. Quando a gente fala de prudência, tem que cuidar, porque às vezes a gente pensa, não, o cara prudente é aquele que dirige devagar, que quando sai tá frio ele sempre leva casaco, vai levar o guarda-chuva, ele não gasta todo o dinheiro que tem, então a gente confunde, na verdade, prudência com cautela. A gente acabou chamando o que é a cautela de prudência. O cara é prudente, ele não vou me dispor com os outros e tal, ele está sempre se cuidando. Não, mas na verdade não é. Prudência é a sabedoria prática. Então é uma coisa muito mais elevada do que essa cautela, assim. Você tem que... Depois eu vou falar um pouquinho mais da prudência, né? Então deixar para depois. Ele tem a poiesia, que é a própria técnica, né? Ou a arte que a gente exerce. Por exemplo, um contador. O contador conhece a técnica da contabilidade. Né? Um marqueteiro conhece a técnica do marketing. Um padeiro conhece a técnica de fazer pão. Né? Sei lá, o agricultor conhece a técnica de plantar. E nas empresas, nas organizações, tem esse aspecto da técnica. Mas para você organizar ela como um todo, você também tem que ter... Tem vários problemas que aparecem que o técnico às vezes não sabe como resolver. E é por isso que você vai ter nos gestores. Né? Eles têm que ter uma sabedoria prática também, mas tem que conhecer o mundo que a empresa está inserida. Para entender isso melhor, vamos falar um pouquinho mais da phronesis, na prudência,
que seria essa sabedoria prática, né? Que é uma capacidade de você deliberar e saber agir conforme o bem, né? Dado as circunstâncias, aquilo que a gente já tinha falado, né? Mas para esclarecer aqui, ela não é, essa sabedoria prática não é aquela esperteza, assim, o cara malandro que resolve as coisas, né? Esperto, assim, que vai lá e aparece um problema, ele dá um jeitinho, sai lá, ele convence os outros e tal. Isso daí é outra coisa, não é a sabedoria prática. Sabedoria prática é você agir de acordo com o bem em cada momento. Só que para você ter uma sabedoria prática, por você saber o que é o bem, você saber a virtude que você vai exercer, você tem que ter uma sabedoria teórica, que é essa sabedoria filosófica. Então, o cara que sabe resolver os problemas no dia a dia, pode ser que ele tenha uma técnica, mas se ele vai... Só que essa técnica, às vezes, tirada de contexto, ele já não sabe mais resolver. Se apresenta um problema específico, ele vai ter dificuldade. Você tira ele daquele contexto, do dia a dia que ele faz, ele já não consegue mais. Então, o cara que tem essa sabedoria prática, né, que não é simplesmente aquele conhecimento repetido e tal, que ele decorou às vezes, né, uma arte que ele aprendeu, ele tem que ter também essa sabedoria teórica. Ele tem que olhar os problemas do dia a dia de acordo com as verdades universais, de acordo com o mundo como um todo. Ele tem que saber um pouco de história, tem que saber a filosofia, o que é o bem naquele momento, né, tem que saber o que é o ser humano, o que são as pessoas, o que ele está fazendo de fato, qual que é o fim que ele escolheu, por que ele escolheu aquilo. Então essas várias reflexões vão tornar essa pessoa sábia, né? Tanto que a gente pensa, não, sábio é aquela pessoa que eu vou me aconselhar. Por quê? Porque ele sabe o que eu devo fazer naquele momento. Então é essa ideia da sabedoria prática que para as empresas são importantes. Bom, falando um pouco da ciência de Aristóteles, que não é aquela ciência de laboratório, que é algo que chegar num conhecimento a partir de deduções, de silogismos, vamos falar aqui de um ponto que são os 4 discursos, que eu acho que isso é bem importante para a gente entender um pouco do Aristóteles sendo aplicado, né? Isso aqui eu tirei do Olavo de Carvalho, ele tem o livro dele, Aristóteles Nova Perspectiva. Ele, ao final da vida, ele dizia que esse livro tem alguns problemas, ele mesmo não era dizer que ele tinha revisto algumas coisas que lá estava escrito, mas essa questão dos 4 discursos era importante. Então, por que era importante? Vamos ver aqui. Tem o discurso poético. O que é o discurso poético? É aquele discurso que ele vai tratar das coisas possíveis, né? Ele vai atuar na imaginação das pessoas, né? Ele se aparece por meio de símbolos, de alegorias, né? Você faz por meio de analogias. Que nem quando você conta uma história. Você está contando uma história lá para o seu filho, não quer dizer que aquilo tudo de fato está encadeado, mas é um discurso poético, né? Sei lá, às vezes o dinossauro conversou com outro dinossauro lá, assim, o dinossauro não vai conversar nem, né? Mas você conta para o seu filho por quê? Porque por trás daquilo você quer passar uma lição para o seu filho, né? Tem uma verdade por trás. Que nem você pega o livro Senhor dos Anéis, né? Ah, não existe aquele anel lá. Você vai pensar, pô, tem um anel que as pessoas ficam invisíveis e que daí depois tem um cara mau que controla as pessoas, né? Mas por que as pessoas gostam do Senhor dos Anéis? Porque por trás daquilo lá tem uma sabedoria para a vida, que é uma verdade, que a gente vê, não, o anel ele é o símbolo do mal, do pecado, né? A gente fica preso àquilo lá, às vezes a gente quer cortar caminhos na vida, né? Vamos pôr o anel aqui que vai ser mais fácil, eu corto esse caminho e eu vou chegar nisso aqui mais fácil. Então, só que a gente sabe, né? Não existe o elfo, não existe os orcs, tudo mais. Mas para aquilo, para a gente faz sentido, né? Pelo menos para alguns, né? Quem é muito crítico assim fala, ah, não, isso aí é bobeira, eu não vou ver porque não existe esses bichos, isso é coisa de criança. Mas o discurso poético também ele exige digamos, essa entrega do ouvinte, né? Que ele aceita as coisas que estão acontecendo lá. E aí a gente tem também o discurso retórico, né? O discurso retórico ele vai no verossímil, né? Que já não é aquela coisa assim, não dá para você contar, por exemplo, o vendedor, eu vou vender um carro para a pessoa. Eu vou usar um discurso retórico, não no sentido que eu estou mentindo, né? Que eu estou só falando coisas que não tem nada a ver com a realidade para convencer a pessoa, mas eu vou falando de coisas que vão atuar conforme as crenças daquela pessoa. Eu não vou trabalhar as crenças daquela pessoa. Eu pressuponho que ela tem uma visão de mundo, né? Alguma coisa que está ali, e eu preciso explicar por que aquilo é bom, por que aquele carro é bom e a pessoa deve comprar. Então eu tenho que fazer com que aquela pessoa tome uma decisão, né? E, por exemplo, o promotor lá e o defensor que estão lá em frente ao juiz, eles vão argumentar
né, em prol de que o juiz tome uma decisão, ou de condenar ou de absolver. Né, sei lá, a pessoa, eu vou tomar uma decisão ali na empresa. A pessoa que está ali, que concorda com uma visão, ela vai argumentar também, se ela é uma decisão rápida ali, às vezes ela vai trazer alguns argumentos para tentar me convencer se eu tomo essa ou outra decisão. Então é um discurso retórico. Ele já não é tão assim, né, não vai ter dragão soltando fogo, umas coisas assim, você não vai falar, mas você vai falar coisas que de fato fazem sentido para a pessoa. Mas é um discurso mais rápido, você não vai durar 3 dias, uma coisa assim. Já o discurso dialético, ele trata a partir daquilo da probabilidade, né? Você põe à prova uma tese e uma crença. É como no diálogo socrático, né? O Sócrates chegava, daí ele começava a questionar as ideias. Então você pensa isso, isso, isso? Daí o cara, primeiro ele tentava fazer o cara ser honesto, falar a verdade do que ele pensava, e depois ele ia pôr na prova aquilo lá. Então ele ia questionando, argumentando, trazendo argumentos para chegar numa conclusão que ela é provável, né? Mas não é aquele conhecimento certeiro. O conhecimento certeiro, ele vem do discurso analítico, que você não fica argumentando, você simplesmente prova uma verdade. Que nem, por exemplo, sei lá, uma pessoa, se ela tentar, sei lá, ela vai cometer alguma coisa e sei lá, vai cair. Você vai lá provar por que ela vai cair. Então você faz essas demonstrações para chegar naquela verdade que está ali. Então esses discursos aqui, a gente pode entender que eles não são separados, mas eles fazem parte de um processo. Né? O poético ele é mais amplo, cabe muito mais coisas no discurso poético. No discurso retórico ele já é um pouco mais reduzido. Quando você vai falar do dialético, então você simplesmente traz argumentos mais certeiros, vai argumentando, meditando em cima daquilo, tentando trazer, mas você não consegue concluir 100%. Já o analítico, ele é uma verdade autoevidente. Né? Então você tem que, aquilo de fato é a verdade, né? Você só demonstra. E pensando numa organização, quando você pensa um projeto que você vai fazer, um produto que vai desenvolver, seja no governo ou uma política pública, primeiro nasce com uma ideia. Você tem uma ideia em relação ao consumidor. O que o consumidor gostaria era isso. O que as pessoas precisam é isso. E aí você vai, dessa ideia você conta uma história. Né? Tem muita questão de como se conta a história, é importante. E esse contar a história, ele vai convencer as pessoas, vai motivar, vai engajar elas. Você vai trabalhando naquelas crenças. Já o discurso retórico, você já passou dessa fase de motivar, de engajar as pessoas, mas você vai fazer com que as pessoas tomem uma decisão. Por exemplo, um projeto. Esse projeto é bom ou não? Vamos continuar ele ou não vamos? Vamos parar por aqui? Vamos seguir? Vale a pena ou não vale? Porque até em questão de recursos, né, quando você vai afunilando isso aqui, vai ficando até mais caro tomar essa decisão. Já o discurso dialético, por exemplo, você vai sentar numa mesa e começa a argumentar. Né? Por exemplo, você vai trazer diversas pessoas que vão falar a favor ou contra aquele projeto, a favor ou contra aquela ação que você está tomando. Você não pode trazer pessoas para a mesa que não entendam daquilo que estão falando, ou pessoas que são muito apaixonadas sobre aquilo que elas estão falando, porque elas não vão fazer um discurso a favor de tentar chegar numa conclusão verdadeira, mas às vezes vão falar pelo coração delas, porque elas querem aquele projeto que elas gostam muito, sei lá. Ou então elas vão acabar mentindo, né, sobre alguns dados, sobre o que elas acreditam. E esse tipo de discurso, nas empresas, nas organizações, é muito importante. Até o Jim Collins, ele fala que essas empresas que cresceram, têm a cultura desse discurso dialético lá dentro. Claro, ele não fala discurso dialético, né, eu estou trazendo aqui para vocês. Mas ele fala porque é importante que os seus funcionários, as pessoas que estão no seu entorno, falem a verdade. Se tem um problema, o líder não pode ser aquele cara que elas têm medo de falar a verdade. Porque aí simplesmente eles vão falar o que ele quer ouvir. Né? Se ele fica muito bravo, tá bom, ou eu não falo, ou eu vou falar o que ele quer ouvir. E aí você não tem aquela argumentação, né, para chegar num ponto, isso é bom ou não é. Às vezes a pessoa tá vindo e vai dar problema, mas eu não vou falar porque já sabe. Né? Daí o problema vai ser para mim. E o discurso analítico é quando você já passou dessa fase, aí você vai, por exemplo,
vai analisar os custos. Aí você tem que ver quanto que vai custar isso, quanto que você pega toda aquela cadeia aí, vai custar tanto, dá para fazer ou não dá. Ou você pega o engenheiro lá, ele vai analisar aquele produto, ver se de fato funciona, vai para o laboratório, vai fazer pesquisa. O cara do marketing vai a campo, vai fazer as entrevistas com as pessoas para chegar de fato, ó, isso aqui de fato vai dar certo ou não. Né? Daí você monta uma estrutura que passa desde a ideia até chegar nos fatos mais concretos. É claro que isso aqui vai ficando mais caro para tomar essa decisão, muitas vezes você não consegue. Sei lá, às vezes quebrou uma máquina, você tem uma entrega para fazer, você precisa tomar uma decisão rápida. O que eu faço? Eu vou esperar consertar, eu faço um remendo aqui, você tem que correr ali. Não dá tempo de ficar argumentando com todo mundo, ficar contando história da máquina que quebrou e tal. Então você tem que tomar essa decisão rapidamente. É que, para exemplificar a questão desse discurso do Aristóteles, né, a gente vê. Vocês lembram do Steve Jobs, né? Quando ali a Apple, assim, ela se tornou mais do que um produto, né, uma marca que vendia alguns produtos, ela se tornou um estilo de vida, né? As pessoas vão lá, compravam da Apple, põem no carro e tudo mais, porque ela mostra assim que você, ele contava uma história por trás que você sentia parte de algo. Né? Eu compro o Apple porque, sei lá, eu sou uma pessoa moderna, eu gosto de tecnologias. A Apple é uma empresa que está trazendo novas soluções para o mundo. Né? Eu não sou uma pessoa travada aqui, eu vou tentar buscar essas soluções, coisas de qualidade. Né? Então ele trouxe toda essa ideia. E aí a Apple ela tem toda uma aura por trás dela, que até quando o Steve Jobs voltou para a Apple, ela se tornou muito mais eficiente, trouxe mais coisas, porque ele entendia a essência da empresa e ele sabia comunicar isso daí. Então ele sabia como engajar as pessoas, contar aquela história sobre aquela empresa, e isso foi desde que os funcionários se tornaram muito mais criativos, quanto para o consumidor que de fato abraçou a Apple desde que o Steve Jobs. E hoje ele é um símbolo, né, de uma geração ali de inovação. Né? E além disso, quando ele ia lançar um produto, ele já chegava na questão da argumentação, discurso retórico, dizer que aquele produto era bom. Né? Aqui ele lançando o iPod, né? Quando ele lançava o iPod, ele, não, agora você vai ter 1000 músicas no seu bolso. Né? Na época isso daí era muito, hoje tem muito mais, né? Mas na época foi importante. E aí ele usava alguns elementos assim que te motivavam, né? Que nem, por exemplo, por que existe esse bolso na calça? Né? Esse bolso é o bolso do iPod. Então assim, as pessoas, poxa, olha que legal, ele pensou em tudo. E aí ele fazia toda essa apresentação, que tinha os elementos simbólicos por trás, mas de fato ele dizia, a Apple ele dura mais, acontece, então ele ia trazendo argumentos que, pô, eu vou comprar. Tinha as pessoas que gostavam desse estilo e tinha aquelas que compravam porque era bom mesmo, né? O Elon Musk, né? O Elon Musk é outro que também é um ótimo contador de histórias, né? Ele não é só um gestor que traz algumas coisas aqui, mas ele vende uma empresa, ele vende um estilo de vida. Né? Quando você fala das empresas do Elon Musk, você pensa, pô, é um cara sonhador, que ele quer chegar em Marte. Né? Ele está defendendo a liberdade, ele está inovando, ele está trazendo soluções para o planeta, né? Os carros elétricos e tudo mais. Então ele é um cara visionário. E ele sempre conta uma história por trás do que ele está fazendo, do que ele quer fazer, ele vende um sonho para as pessoas também. Mas é claro, não é só, né? Tem alguns que só ficam na história, né? O Eike Batista, por exemplo, ele montou as empresas, ia explorar petróleo, o Brasil ia ser um país da OPEP, aí, que ia vender tudo, a empresa dele ia ganhar dinheiro, aí o pessoal foi investindo, que ele tinha posto de petróleo aqui, lá. Quando chegou, viu que a produtividade não dava aquilo, deu prejuízo, quebrou, todo mundo perdeu as ações e virou em nada, né? Ele chegou a ter 35 bilhões, ser a 7ª pessoa mais rica do mundo, mas ele chegou simplesmente, o que é? Era uma história que ele tinha para contar. Ele trouxe alguns argumentos retóricos, mas quando chegou no vamos lá, quantos barris de petróleo que dá aqui, não funcionava. Né? O Elon Musk, claro, ele conta uma história, às vezes ele consegue mobilizar investimentos e ele torna aquilo viável, mas ele de fato monta, né? Até depois eu vou falar um pouquinho mais do Elon Musk e das empresas dele. Né? Então assim, pensando lá no discurso analítico. O discurso analítico ele se baseia muito nesses princípios da realidade, que são essas verdades mais elementares, né, que eu não posso negar. Né, sei lá, se eu me jogar aqui, eu vou cair no chão. Então, isso é uma verdade elementar. Não vou pular aqui e sair voando. Não existe isso daí. Né? Então, né, quando acontece alguma coisa, você tem que entender também as causas primárias. Por que eu caio no chão? Porque tem a gravidade aqui. Né? A lei da gravidade vai fazer com que eu caia. E você vai investigando as coisas dessa forma. Né? Então, são verdades que não podem ser negadas.
Então você sempre tenta ir para os fundamentos daquilo que você está pensando. Você se vai tomar uma decisão, você tem que ver, bom, quais são os fundamentos que pautam aquela decisão. É claro, às vezes tem que ser decisões rápidas, muitas vezes você vai tomar o risco ali, não dá tempo disso. Mas essas decisões mais longas, longo prazo, você tem que analisar com cuidado o que você está fazendo. Então, por exemplo, eu conheci uma pessoa, né, que, né, falando até a questão de organizar o tempo, ele contou lá, não, mas o meu chefe, ele é uma pessoa muito requisitada, e mesmo assim ele organiza o tempo dele bem. Né? Porque as pessoas vão muito atrás dele, eu até perguntei, por que as pessoas vão muito atrás dele? Porque ele resolve as coisas, né? Ele chega lá na empresa, claro, ele era o CEO da empresa, mas ele chega lá e as pessoas falam do problema, sempre sai com uma solução, ou pelo menos com uma ideia para avançar. E um dia eu falei, pô, mas isso aí eu queria falar com esse cara um dia, né? Até eu conhecia ele. E um dia eu tive a oportunidade de falar com ele, eu estava falando outra coisa, mas eu falei, não, vou perguntar por que ele resolve as coisas bem, né? E ele falou, para você resolver as coisas, você vê, assim, primeiro você entende qual que é o problema, né? Você entende como deveria estar. Aí você vai olhando os fundamentos daquilo, vendo qual que são as causas desse problema. Né? Então você faz toda essa investigação, você vai deduzindo até chegar assim, bom, uma possível solução. Então o problema está aqui e para solucionar vamos fazer isso daqui. Claro, ele falou mais amplo, tal, né? Que eu estou tentando resumir. Mas daí eu lembrei, pô, isso aí são os primeiros princípios de Aristóteles, né? Esse método de chegar nos primeiros princípios, né? Você vai tentar analisar essas verdades fundamentais, depois você vai vendo as causas disso daí, como desencadeia todo esse processo. Pensando na ideia dos primeiros princípios, né? Por que o Elon Musk fez o carro elétrico quando ninguém estava fazendo? Né? Ou poucas pessoas estavam fazendo, não sei até dar esse dado. Porque todo mundo fala, não, o carro elétrico não é possível, bateria é cara, não vai dar, não vai ser viável, não vamos conseguir vender isso daí. O Elon Musk é um cara que ele lê muito. E ele, além de ler Senhor dos Anéis também, ele leu Aristóteles, né? Ele foi, né, ele comenta numa entrevista que ele foi, a partir dos primeiros princípios, né, do Aristóteles, ele fez essa investigação das baterias para ver o custo delas, né? Se de fato elas eram viáveis ou não. Então ele entendeu como funcionava uma bateria, como que eram as peças, como é que era para produzir aquilo e encaixar. E aí ele chegou à conclusão, não, é possível fazer. Eu escutei que não era, mas de fato eu fui lá, investiguei e é possível fazer. E nós vamos fazer umas baterias que sejam viáveis, né? Claro, o Tesla é um carro caro, mas é um carro que é viável, que está vendendo no mundo inteiro. Né? Agora chegou, os carros chineses são mais baratos. O carro chinês tem que competir no preço mesmo, né? Porque não tem essa história, essa hora por trás. O carro da Elon Musk, a gente já pensa, pô, o carro Tesla tal, já tem todo um estilo a mais por trás. O carro chinês tem que ser bom e barato, né? Para as pessoas, porque até você nem conhece nem quem é o fabricante do chinês muitas vezes. Mas o carro do Elon Musk, ele já tem toda essa história por trás. Mas falando dos primeiros princípios, então ele conseguiu criar uma bateria que fosse viável para um carro, né? Um carro rápido e tudo mais, de qualidade. Também tem a SpaceX, né? Que ele fez a mesma coisa para a questão dos foguetes. Né? Tinha a NASA fazia um custo bem alto, ele foi investigar como é que ele ia produzir foguete, né, de uma forma mais barata. Ele foi ver os fornecedores, era tudo caro, então ia ser inviável. Mas ele aplicou a mesma questão para os foguetes. Eu vou investigar como é que funciona o sistema de foguetes para, né, ver se de fato é caro, se a gente consegue produzir, e ele chegou à conclusão que ele conseguia fazer. Então, claro, ele fez toda aquela questão no marketing, da história que ele contou por trás, vamos para Marte e tal, não sei o quê. E aí ele trouxe investimento, né? Também a pessoa dele, ele sabia realizar, como ele trouxe todo esse investimento. Ou seja, né? O Aristóteles aqui mostra pra gente que, assim, a gestão não dá para você se basear só no que estão falando por aí, em padrões, mas você tem que saber ter uma capacidade de investigar. Então, um bom gestor, aquele que é visionário, que inova, ele tem que ter esse tipo de análise também. Outro ponto do Aristóteles, que é muito legal sempre trazer para a gestão, e que em certa medida talvez você ache similaridade com o 5W2H, né, aquele método lá, são as 4 causas de Aristóteles. Então ele lá naquela época ele já falava, né, que, bom, por exemplo, você vê uma fogueira que está uma fogueira, né? Eu estou usando essa fogueira, tem uma fogueira no lugar. Essa fogueira, primeiro, né, se é uma fogueira montadinha ali, alguém que foi lá e fez. Né? Tem uma pessoa que foi lá e organizou aquilo lá.
foi a causa eficiente, né? Claro, a causa eficiente também passa pelos instrumentos que aquela pessoa usou, né? Ela foi lá, usou um fósforo, pôs combustível e tudo mais, ela montou aquela fogueira, às vezes pode ter cortado a lenha, então teve... Mas é alguém que pensou, vamos fazer uma fogueira aqui, foi lá e fez, né? Ou uma equipe e tudo mais. Essa fogueira, ela vai ser composta por algum material, né? Vai ter a lenha, vai ter ali né, digamos assim, você tem o fogo que está queimando ali, que é, né, uma energia que também está ali, e aquilo vai fazendo com que a fogueira, né, o fogo vai permanecendo ao longo do tempo. Você também tem a causa formal. Por que você, quando você olha aquilo lá, né, tem aquele fogo acontecendo, tem umas madeiras empilhadas, você já olha e vê, não, isso aqui é uma fogueira. Né, porque pela forma, pela estrutura daquilo ali, você define, é uma fogueira. Né, não quer dizer que é simplesmente só aquela forma, mas a essência daquele negócio queimando é uma fogueira, alguém montou. E você tem a causa final. Por que tem uma fogueira ali? Porque alguém foi lá e, sei lá, queria se esquentar no fogo, queria iluminar, queria fazer churrasco. Então, assim, tem alguém que pensou aquilo lá com um fim. E por que a fogueira não surgiu do acaso, assim? Não, sei lá, tem um cara louco, de repente do nada sai uma fogueira. Não, geralmente, mesmo louco, ele estava com uma intenção ali por trás. Né? Isso, né, não é só que o exemplo da fogueira é um exemplo simples, para a gente tentar entender essas 4 causas, né? Que a causa eficiente é quem vai dar origem àquela mudança, né? O que é uma causa? Você tinha algo que estava de um modo e ele podia ficar de outro. E ele acabou ficando, então sim, o que causou nessa mudança, nessa passagem daquilo que estava em potência para o ato? Então, ele teve uma causa. E o Aristóteles fala que define essas 4 causas. A causa material, né? Por exemplo, você vai lá, organiza, eu quero fazer um produto. Né? Quem que vai fazer esse produto? Quem que pensou, quem que está trabalhando naquilo? É a causa eficiente. Uau, o que eu vou precisar para fazer esse produto? Quais materiais, do que ele vai ser feito, se é de metal, de ferro, de plástico, se ele é um produto virtual. Isso daqui, né, eu vou precisar da internet e tudo mais, é a causa material, do que ele é feito. E a causa formal vai me dizer o que é aquele produto. Né? Sei lá, eu vou fazer um carro. Você sabe, quando você olha um negócio, você sabe que é um carro e um carro não é uma moto, e o carro não é um foguete, e o carro não é um cavalo. Então, por quê? Porque ele tem uma estrutura específica, né? Que um carro que anda, é uma coisa que anda sozinho, né? Que por meio de alguma energia que move ele, e aquilo você entende que é o carro, que é a causa formal, que é a essência. E a causa final, por que eu estou fazendo aquele produto? Né? O que eu quero qual o problema que eu quero resolver? E às vezes o problema também pode ser, não, eu preciso ganhar dinheiro, por que eu estou fazendo isso daí? Então você tem que entender também a causa final. Quando você pensa dessa forma, numa organização, você pode pensar desde os produtos, os projetos, as ações que você está fazendo, né, num governo, uma política pública, uma mudança, você cria uma autarquia, uma função específica, né, a própria organização, os setores, e você pode aplicar isso até à sua vida, o que você vai fazer na sua vida. Você vai entender sempre essa causa final, o porquê, e vai calcular os meios para ver se de fato você consegue fazer aquilo. Né, até na Bíblia, né, Jesus fala daquela parte lá que a pessoa que vai lá tenta construir uma torre e não vê se tem os meios necessários e depois não consegue construir ela, ele é um tolo, né? Vai ser chacota dos outros. Então você precisa ter essa noção, né? Por exemplo, se você tem as pessoas que vão fazer alguma coisa, elas têm essa competência necessária, elas estão preparadas para aquilo, eu sei delegar as funções, eu calculei tudo aquilo que precisava, quantas pessoas, quem que vai fazer, o material que eu preciso, eu tenho os equipamentos, tenho a estrutura, né, para fazer aquilo lá, né, é o suficiente, eu tenho os recursos, o dinheiro. A causa formal, eu entendo de fato o que eu estou querendo fazer, porque às vezes o cara tem uma intenção, uma ideia, mas nem sabe o que quer fazer, daí ele não consegue nem comunicar para os outros, porque não entendeu, nem ele não entendeu, né? Ele tem, sei lá, um sentimento, mas ele não consegue verbalizar para os outros. E a causa final, eu de fato sei, né? Às vezes eu conto, né? Tem aquelas empresas que elas contam, não, porque nós somos uma empresa que quer melhorar o país, ter responsabilidade social, não sei o quê, mas no fundo ela só quer ganhar dinheiro, né? Só está contando uma história ali, né? É uma questão de marketing, uma ação de marketing, né? Do discurso, né, que fica na parte do poético e retórico ali, mas não corresponde de fato que a finalidade da empresa é o retórico, né? Em um banco lá, nós temos responsabilidade social. Sim, a responsabilidade social deles é cobrar juros, né? O cara perde a casa e tudo mais, né? Tem um monte de gente, mas ele não, nós se preocupamos. Ele vai lá, ajuda 4 pessoas na favela e diz que está ajudando todo mundo, né? Ele tirou a casa de 100, mas ele ajudou 4, né? A fazer batuque, fazer umas coisas assim. Então, mas isso aqui é interessante, uma forma de você pensar o que você está fazendo nas ações, a estrutura. E aqui um exemplo, né? Esse aqui, o Eric Ries, né? Eric Ries, do livro que ele escreveu, o livro Startup Enxuta. Ele conta ali quando eles estavam numa startup, eles criaram um produto, que é o IMVU, né?
que era uma forma das pessoas ter um avatar ali, criavam uma pessoinha, né, virtual, que ela podia conversar com os outros. E ao longo do processo ele foi vendo que as pessoas de fato não queriam conversar, por exemplo, sei lá, com quem eu conhecia, né, com os amigos, com os parentes e tal. Por quê? Porque ela sentiu uma certa vergonha, né, de ter um bonequinho para conversar, que o bonequinho se mexe, né, porque as pessoas conhecem umas às outras, e olha aquele bonequinho, nada a ver, você é mais gordo, esse teu bonequinho tá bem forte, né, tal, você é meio feio, esse bonequinho se fez bem bonito e tal, pô, por que você tá com essas roupas? As pessoas não gostavam. Mas elas começavam a usar aquilo ali para conversar com pessoas desconhecidas, interagir com elas e criar vínculos e amizades, né? Porque talvez aquele boneco assim tornava mais atrativo essa conversa. E aí as pessoas foram usando nesse sentido. Ou seja, a causa final do produto dele, que era um produto de comunicação entre as pessoas, né, como talvez o WhatsApp hoje em dia, não deu certo. Então ele teve que fazer o quê? Ele teve que pivotar, mudar, né? Ele chama esse termo do pivotar, que você faz essa mudança do produto. Por quê? Porque no fundo ele investiu um monte de recurso, dinheiro, tinha investidor e tudo mais. Então no fim, o fim do produto dele não era simplesmente ele criar uma questão de comunicação, né? Um produto de comunicação, software, alguma coisa. Mas era faturar, né? Uma empresa para ter lucro. E às vezes a gente também na nossa vida a gente se engana, né? Por exemplo, no governo, né? Às vezes o governo vai lá e diz, não, queremos ajudar o povo e tal. Mas a estrutura da organização, ela está trabalhando em prol do fim político, né? Eu vou tentar conseguir voto. Então, assim, talvez ele poderia ter ajudado mais pessoas, mas não daria voto. Mas então isso aqui dá mais voto, eu vou trabalhar em prol disso. Ou às vezes pela vaidade, às vezes por ter mais poder, acaba que você instrumentaliza algumas organizações. É claro, por exemplo, as empresas que estão no mercado, elas precisam do lucro. Mas ela pode ter o lucro como um meio para ela entregar alguma coisa de qualidade, ou ela pode ter o lucro simplesmente como um fim. Depois a gente fala um pouquinho mais disso da visão do Aristóteles sobre isso. E a gente chega na política do Aristóteles, né? O Aristóteles tem o livro da política, né? Tem um livro da política, um dos livros mais tranquilos, acho que para ler, assim, qualquer um acessível, né? Que tem a metafísica e tal, isso daí a física dele é mais complexa. Mas a política é bem tranquila. Talvez a gente não entenda porque está fora do contexto, vai precisar entender o contexto do Aristóteles, o que estava acontecendo naquele momento, mas a gente consegue tirar várias lições também da política. Um dos pontos interessantes é a questão do governo, né? Isso aqui é até inspirado no Guilherme Freire, ele fala muito dessa questão aqui das empresas, a estrutura de governo das empresas. Até essa palestra, de modo geral, também o Guilherme Freire tenta trazer uma aplicação prática da filosofia também inspirada no trabalho dele. Mas isso aqui, especialmente, que ele fala bastante, né? Aristóteles ele diz que existem 3 formas de governo, né? O governo de um, o governo de muitos, o governo de poucos e o governo de muitos, né? O governo de um é monarquia, o governo de poucos é aristocracia, e o governo de muitos seria a politeia. Mas essas formas de governo podem se degradar, né? A monarquia ela atua em prol do bem comum. Mas ela degradada, quando atua só em prol desse governante único, ela vira uma tirania. A aristocracia, ela atua, né, que é o governo dos virtuosos, né, daqueles que têm a virtude, né, que têm o mérito, ela pode se degradar e virar uma oligarquia, que é aqueles que governam só em prol do próprio interesse, muitas vezes em prol do dinheiro, deles ganhar dinheiro ou poder. A politeia, que é o governo de muitos, normalmente ela trabalha em função da liberdade, né? As pessoas terem liberdade, ter participação, né? Se sentirem contempladas naquele governo, mas esses muitos podem atuar só em prol desse determinado grupo, em detrimento do bem comum, né? Eles podem estar atuando ali em prol do Estado, para muitas vezes estar explorando uma minoria, alguma coisa assim, e isso vira a democracia, né? Então, a visão de Aristóteles é que você tem os governos que eles podem atuar em prol do bem comum e aqueles governos degradados que atuam em prol do interesse daqueles que estão mandando. E você tem os governos mistos, né? Falando em organizações aqui, qual que é a organização que mais durou no mundo, né? A gente tem a Igreja Católica, que está aí há 2000 anos, talvez acho que é a organização mais antiga que existe. Como que a Igreja Católica está organizada? Ela tem o Papa, né? Que ele é soberano, ele decide, né? Que ele pode decidir, né, várias coisas lá sem consultar os outros e tudo mais, né? Normalmente, claro, ele consulta.
Mas daí ele tem um corpo de aristocratas, que seriam os cardeais, os bispos, né, que devem ser pessoas virtuosas, com conhecimento, numa vida exemplar, né, pelo menos na teoria, mas se você comparar com a média das organizações, de fato eles são, né, os cardeais têm esse conhecimento maior, têm essa virtude maior. E você tem a parte da politeia, né, que tem os muitos fazendo parte também. Porque assim, pelo menos qualquer homem, né, dado uma idade ali, né, se não for casado, ele poderia virar um padre, poderia fazer parte dessa estrutura hierárquica da igreja. Mas mesmo os leigos, né, por exemplo, uma mulher não pode virar padre, mas ela pode virar abadesa, né, do mosteiro. Então ela pode ascender também nessa hierarquia. Então ela é também, usando os termos atuais, não do Aristóteles, ela é democrática também. Ela é monárquica, é aristocrática e é democrática. Então é um governo misto. E o Aristóteles fala que, de fato, esse governo misto ele é a melhor forma de governo. E quando você está pensando nas organizações, qual que é a forma, sei lá, a organização que você faz parte, que você conhece, como é que ela está estruturada? Ela é uma monarquia, tem um cara que manda e os outros vão obedecer e tal, né? Ou ela é uma tirania, tem um cara que é escroto lá, que manda do jeito que ele quer e todo mundo obedece meio que por medo dele, medo de perder emprego, medo de alguma coisa. Ela pode ser um governo de aristocratas, que são aquelas pessoas virtuosas, que compartilham, tomam uma decisão ali colegiada. Ela também pode ser uns oligarcas, ali que eles não estão nem aí para a organização, eles estão só pensando no bem deles e uma hora a empresa vai quebrar, mas depois eles mandam o currículo para outro lugar e não estão nem aí, né? Então, ou assim, você chama todo mundo para tomar uma decisão, né? Isso aí é mais difícil, né? De ter uma organização que ela seja democrática, assim, todo mundo toma uma decisão, vota. Mas em certa medida, a maioria das empresas de sucesso elas são governos mistos. Você tem um cara lá que é o monarca, que na hora do vamos ver é ele que toma a decisão, mas ele tem esse corpo que seja um conselho, né, de pessoas capazes, meritórias, que vão auxiliar ele a tomar essa decisão, que vão executar aquilo lá. E você acaba ouvindo também os funcionários, né, porque cada pessoa tem uma função ali, entende uma técnica, uma parte do processo, então você tenta também ouvir eles. Então ela acaba sendo um governo misto porque eles também têm uma micro-responsabilidade, talvez. Eles não vão fazer aquela votação assim para dizer como é que vai ser a empresa, a não ser que os funcionários vão lá cumprir ações da empresa, daí depois eles podem ir lá e votar numa assembleia. Isso daí existe também. Né? Mas, né, então assim, a gente precisa entender que o líder que a gente tem, ele tem que entender qual que é a estrutura da empresa dele, como é que ela está funcionando, como é que são tomadas as decisões. Às vezes o líder ele é pautado por outros setores, né? Alguns setores precisam, sei lá, chega o RH, não, agora vai ter ESG. Então vamos pôr ESG porque tem responsabilidade social, os caras lá da Europa, dos Estados Unidos estão fazendo, então é bonito, né? A gente tem que importar porque os outros fizeram, então a gente tem que fazer também. E diz que tem que fazer isso, daí a gente não importa o manual bonitinho. Daí tem um cara que vai ser o fiscal da ESG, daí ele define lá tal, fulano, ciclano. Aí agora ele vai lá dar canetada nos outros, quem que está fazendo de acordo com a ESG. E aí o presidente da empresa fala, pô, mas eu não estou gostando disso, isso aqui tá ruim, não está funcionando direito, mas aí os outros, todo mundo faz, né? Se eu não fizer, fica feio para mim. E aí o RH bota uma pressão também lá no presidente, né? Aí vamos fazer propaganda que é ESG, vamos fazer evento que é ESG, tem que ter política ESG, vamos contratar de forma ESG. E a empresa, ela não tem mais essa questão aristocrática. Não é às vezes pelos melhores, mas é pelo ESG lá, né? Pelos interesses específicos que está acontecendo. Né? Pelo aquele manual que você importou, que diz que tem que ser assim ou assado. E às vezes não vai dar resultado. Né? Então você tem que ver, se de fato, eles que estão pautando a empresa, quem que pauta mesmo? Às vezes tem um diretor lá que ele segura a caneta lá do financeiro e ele acaba mandando mais do que o presidente. Então ele acaba tomando uma micro decisão, que ele não entendeu o processo como um todo, mas ele acaba tomando a decisão ali porque é ele que manda, né? Então assim, e talvez o presidente, por uma insegurança, ele acaba aceitando, né? Porque ele não entendeu o processo como um todo. E às vezes a gente vê até no setor público, tem os micropoderes ali, daí chega o político que é novo, ele não entende, e daí esse pessoal fala uma coisa que não tem nada a ver, simplesmente para não dar serviço para eles dizem que tem que ser assim, e o político correria, agenda cheia, não consegue chegar e ver se de fato é aquilo mesmo. E aí os caras vão pautando e ele vai acabar seguindo, assim, por causa da força das circunstâncias. Então, é importante, a questão do governo que Aristóteles traz, a gente pode aplicar também na nossa vida, na organização que a gente está trabalhando. E aí o Aristóteles ele traz a questão da polis. Né?
a polis, né, o Aristóteles está falando, é aquela cidade-estado, né, que você tinha Atenas, você tinha Esparta, você tinha Tebas. Mas aqui a gente pode... Ele falava, né, que a polis, na verdade, é uma estrutura autossuficiente para a vida plena. Ou seja, a gente tem que linkar com aquela ideia de eudaimonia, né? O que seria uma polis? Uma estrutura social que ela é possível que as pessoas vivam essa vida eudaimônica, essa vida plena. Então, essa vida mais elevada. Por quê? Porque o ser humano, para viver de acordo com a sua natureza, né, ele é um animal político, ele precisa dos outros. Né? O cara isolado no mato, lá, ele não vai conseguir cultivar todas as virtudes. Né? Aquele cara que está só pensando em si, ele não vai ser uma pessoa virtuosa. Ele precisa dos demais para aprender virtude, principalmente a virtude da paciência, a gente vê os demais que ajudam a gente a praticar, né? Normalmente, assim. Então, né, o ser humano é um animal político, né? O zoon politicon. E essa estrutura da polis, ela é feita por diversas camadas. A gente tem, né, na base são as famílias que a compõem, que é a primeira unidade política ali. Ah, não, mas é o indivíduo. Não, o indivíduo ele é isolado, ele não é uma unidade política, ele é só uma pessoa. Mas ali você tem a família, que tem uma estrutura, ali que tem o pai, a mãe, os filhos, daí você vai ter toda uma estrutura ao redor da casa ali que funciona. Você vai ter alguns grupos, né, que as pessoas se organizam. Você vai ter as organizações, propriamente no sentido que a gente está falando, as comunidades, as sociedades intermediárias, e vai chegar num ponto que é o Estado. Cada um tem uma responsabilidade nessa polis, né? O Estado ele vai fazer o que os outros não conseguem fazer, né? Por exemplo, as famílias às vezes não conseguem resolver um problema, então elas criam uma associação. A associação não consegue resolver, então daí elas vão buscar uma questão mais ampla. E aí uma hora chega no Estado, né? Esses problemas maiores que não conseguem resolver. Então cada um tem uma responsabilidade, uma função nessa polis. E o fim da polis é o bem de todos, mas esse bem que também ele passa por ser um bem para cada um. E quando você está pensando numa organização, a organização ela não é uma polis completa, porque ela tem um fim específico. Mas ela é uma, como diz, a questão do órgão, né? O órgão num corpo. Esse órgão ele tem uma função para aquele corpo. Não é uma empresa. Ah, minha empresa gera empregos. Não, mas ela não gera só empregos, ela vai, né, ter um produto, vai ter alguma coisa que ela produz, ela cuida das famílias, as famílias vão ter um sustento. Ela tem uma responsabilidade naquela polis. Então, quando você está criando uma organização, ela tem um papel também ali. E muitas vezes uma empresa que às vezes também não se encaixa na polis ali, ela, sei lá, ela não vende, as pessoas não aceitam e ela vai acabar falindo. Mas existem aquelas empresas que de fato elas não estão só pensando na venda do produto, mas elas estão pensando na estrutura social como um todo. Como é que é a vida dos seus funcionários, se estão bem, se eu estou tendo esse processo de eudaimonia, se eu estou vivendo em conjunto com o meu bairro que eu estou, né? Senão você começa lá a ter um bairro que era legal, deixa uma empresa, aí começa a soltar fumaça, começa a criar um trânsito do cão ali, estraga, acabou com o bairro, assim. Mas a empresa está dando lucro, tá legal, tá, eu estou gerando emprego, daí os caras têm que vir de longe, porque o bairro virou uma desgraça, ninguém mora mais ali. Então, assim, a empresa tem que entender também o que ela está fazendo e muitas vezes não só pensar naquilo que vai dar lucro, né? Porque você tem essa vida eudaimônica na polis. Então, nesse sentido, a gente tem, por exemplo, uma empresa lá, que é a empresa do Ferrero Rocher, que está lá em Alba, na Itália. A empresa ela faz o Kinder Ovo, faz o Nutella, tá? Uma empresa de guloseimas, digamos assim. É uma empresa que na região ela é muito respeitada, né? Porque é uma empresa familiar e é uma empresa que o vô trabalhou lá, eles dão preferência para contratar o filho, né? Que é o pai. E também dão preferência para contratar o neto. Porque as pessoas vão criando essa identificação com a empresa e isso eles vão ajudando a comunidade, o município lá, a região. Eles têm esse trabalho de como organizar, tá em sincronia. Então é uma empresa que atua em prol da polis. E as pessoas também têm um orgulho bastante. Todo mundo lá da região conta, o Ferrero Rocher é da minha região. Tal. Se encontra alguém daquela região, vai falar que com orgulho dessa empresa. Que não só porque é uma empresa grande que dá empregos, mas porque ela é uma empresa que cria uma afinidade com as pessoas do local, porque ela está atuando em prol de um bem maior que não é simplesmente dar lucro. E você também não pode dizer que essa empresa não tem lucro. Vai dizer que o Kinder Ovo, que a Nutella, que está no mundo inteiro, é uma empresa que não dá lucro. Então, assim, não é simplesmente aquela coisa, aquele capitalismo selvagem que é o que dá lucro e o outro não dá. Né? Então, o Aristóteles ele já trazia uma visão para a gente entender até como é que a empresa se situa, como que a organização que eu estou vendo se situa. E aí o Aristóteles falava de uma outra coisa. Só tomar uma água.
Quando a gente está só em função do dinheiro, a gente cria uma estrutura, uma arte, só pensando no ganhar o dinheiro, né, é a crematística, né, que ele chamava, que é a arte de acumular dinheiro. O que é crematística? Eu estou fazendo algo simplesmente pelo dinheiro. É o dinheiro pelo dinheiro. Então eu estou sempre tentando acumular. Isso, ele achava que era uma forma de corrupção ali da economia. Quando tem as organizações, alguma coisa que está fazendo que só tem esse foco no dinheiro, não produz nada, que para Aristóteles, riqueza não é a quantidade de dinheiro, mas é a quantidade de bens. Por quê? Porque ninguém come dinheiro, né? Ninguém se veste com dinheiro. Talvez o dinheiro dá para acender um fogo, ele se queima o dinheiro, né? Hoje em dia não dá nem mais para acender fogo, porque o dinheiro é virtual, está virando virtual. Então ele em si não é nada, mas ele tem que representar um bem. São os bens de fato que as pessoas consomem que trazem riqueza. Por exemplo, você tem lá um país, lá ele descobriu um recurso natural. Aí ele começa a vender aquilo. Encheu de dinheiro o país, mas deu 50 anos que aquele recurso acabou. O país volta a ser pobre. Por quê? Porque ele não criou aquela estrutura que gera riqueza, ele simplesmente estava vendendo algo. Então era simplesmente uma atividade de crematística. É diferente de quando você cria aquelas empresas que sobrevivem ao tempo, que tornam fortes, que deixam a sociedade forte. Você tem as organizações que de fato estão produzindo bens, não só no sentido material, mas bens humanos, bens espirituais. Então essa sociedade, para ser rica, ela precisa ter todos esses bens. Não é só o dinheiro em si. Aí tem a ideia, tem muito país africano que vende diamante, vende África e é uma pobreza, né? Por quê? Porque ela, por mais que chegue o dinheiro, né, tem ouro no solo lá, aquilo ali poderia investir, mas não tem as organizações que de fato geram riqueza ali. Não traz esse bem para a comunidade, para a polis. Né? Então o Aristóteles não é que ele era contra a produção, pelo contrário, ele era a favor da produção, ele achava que aquilo ia trazer riqueza. Mas a ideia de você só pensar no dinheiro, no dinheiro como um fim ali, isso ia corrompendo, se tornar uma visão usurária. Né? Então ele era bem crítico à questão do empréstimo a juros, porque ele achava que como é que você vai pagar por algo que o dinheiro em si não se reproduz. Se você deixar ali na tua carteira e for embora, você vai voltar, não vai ter mais dinheiro. Né? Então ele entendia que o dinheiro em si, né, pensando no ouro, na moeda ali, ele não era algo que se reproduzia. Mas o que reproduzia? Quando as pessoas construíam alguma coisa que ia, de fato, ter um produto ali. E daí, isso daqui era a economia, né? Você tem a crematística, que era dinheiro, daí você criava o bem para buscar mais dinheiro. E a economia era você tinha o bem, e daí você buscava dinheiro para que você pudesse ter mais bens para aquela sociedade. Aí até a gente tem exemplo de empresas, né, que às vezes os gestores delas sacrificam a empresa para tentar valorizar as ações, né, fazer alguma manobra de valorizar as ações. Tem até o exemplo da Enron lá, né, que eles falsificaram toda a contabilidade, que chegou num ponto que a empresa estava endividada, tinha várias dívidas, mas não aparecia na contabilidade. E parecia que a empresa estava dando lucro. E mesmo a auditoria que estava fazendo também foi uma porcaria, não mostrou que tinha esses furos. E aí o pessoal lá via as ações crescendo, chegou num momento que começaram a perceber que tinha alguma coisa ali que estava errado. E aí descobriram lá, acho que até por uns papéis que jogaram no lixo, o pessoal viu lá que estava tendo uma contabilidade meio que falsificada, por causa da natureza, que eles tinham mudado a natureza da empresa. Até depois veio leis para consertar isso daí, mas o quê? Eles que fizeram as ações ir lá em cima, para eles poderem vender no alto, ganhar dinheiro, e a empresa que se lascasse. Então eles foram criando uma ideia simplesmente em função do dinheiro, e a empresa morreu por causa disso. Até virou um case de envergonhice do mercado, né? Como é que pode fazer assim, você foca em valorizar as ações, em dinheiro, você detona com a própria empresa e os acionistas ficam sem nada. Então, gente, né? Pensando nessa palestra aqui, né? Eu acho que tudo isso aqui que foi apresentado foi muito rápido, né? Cada slide que eu pus aqui, eu podia quebrar em alguns slides, davam até várias aulas, né? Poderia cada slide ser uma aula. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês? Qual que é a importância? Talvez não entender Aristóteles como um todo, né? Porque isso é uma obra muito vasta, né? E mesmo o que eu trouxe aqui é muito mais profundo para a gente estar estudando. Mas vocês entenderem que a filosofia não é aquelas ideias, ficar brisando, sonhando lá, que elas podem ser aplicadas na prática, né? Mesmo na gestão, muitas ideias boas elas vieram através de uma reflexão filosófica, de pessoas que eram inteligentes, que estavam pensando, né, estudando para além daquele negócio, daquela arte específica, mas estudavam todo o contexto, a história do país, a economia, né, o ser humano, as pessoas, até a religião, o bem. E o Aristóteles é importante para isso, porque ele traz essa filosofia com uma visão prática.
Não é que você vai pegar lá Aristóteles, agora eu vou ler a metafísica do Aristóteles e vai começar a tirar a conclusão. Né? Mesmo a política que eu falei aqui, ela é um pouco mais complexa, tem algumas coisas que você não vai entender, se você vai pegar num primeiro momento. Mas, se você começa a ter buscar essas virtudes, essa sabedoria filosófica, você começa a ver os elementos filosóficos e meditar em relação à realidade, como é que você vai aplicar aquilo na tua vida. Você aplica na tua vida, aplica na organização que você trabalha, e isso vai rendendo frutos. Você vai sendo mais feliz, você vai tendo uma organização mais produtiva. Pode não ser que vai dar mais lucro, mas você vai ter pessoas, uma vida melhor lá dentro. Né? E você não vai criar uma organização fraca porque você está tornando as pessoas lá dentro virtuosas. Pelo contrário, né? Você tem uma empresa lá que você tratou bem seus funcionários, ajudou eles a crescer como pessoas durante vários tempos. Aí chega uma crise, você não tem mais dinheiro para pagar esses caras. 1, 2, 3 meses, às vezes os caras falam, não, poxa, esse chefe aqui se sacrificou por mim, me ajudou, eu melhorei tanto, entrei aqui, era uma bobada, agora eu sou um cara inteligente, que faço várias coisas, sou até mais maduro. Não, eu vou trabalhar esses 3 meses, vou aguentar as pontas, pegar minhas economias aqui, e daí os funcionários ficam lá sem reclamar, trabalhando com frequência, que tem alguns que parou de receber, eles param de trabalhar. O cara virtuoso, ele continua trabalhando. Né? E às vezes ele salva a empresa, por quê? Porque naquele momento o dinheiro não tinha, mas tinha aquela visão de bem comum na empresa. Né? E as organizações por trás, ela tem uma visão de mundo. Eu trouxe aqui a ideia da filosofia aristotélica, mas naquela hora eu comparei, né? Você tem a visão nominalista do mundo de hoje, que vai focar muito nessa questão do auto-interesse, satisfação pessoal, né? que cria muitos dos problemas que nós temos hoje. Né? Uma sociedade muito competitiva, né? Que as pessoas têm que estar sempre cansadas, buscando, assim, trabalho, e depois vai lá, gasta todo o dinheiro em prazer, trabalho, prazer. E isso vai gerando até um problema familiar na vida das pessoas, né? Elas não conseguem mais ter filhos, tem várias coisas que não conseguem criar, vai ficando tudo caro. Então, e outro ponto é que para você saber, né, ter essa aplicação prática, é importante você também ter uma sabedoria teórica. E aí que é o papel da filosofia, né, dos conhecimentos mais elevados, você contemplar as verdades universais. E saber meditar nelas também. Não é que simplesmente você absorver conteúdo não vai te fazer sábio. O Google tem muito conteúdo, né? Mas o Google não é um sábio, né? Ninguém vai pôr... Tem pessoas que às vezes vão lá consultar o ChatGPT para tirar conselho para a vida. Mas o ChatGPT ele simplesmente reproduz informações, ele não é um sábio. Né? Ele não tem essa sabedoria que só o ser humano que tem alma tem. E as pessoas que têm a sabedoria prática, elas são pessoas que conseguem contemplar essas verdades numa relação ao todo. O que difere da técnica. Tem pessoas que têm técnica, uma técnica específica, elas vão resolvendo. Né? Por exemplo, até no marketing tem lá aquele livro lá do lançamento, né? A fórmula do lançamento. O cara aplica a fórmula, né? É uma técnica. É diferente de um cara que conhece o marketing como um todo, conhece o ser humano, conhece as pessoas. Às vezes ele cria uma teoria própria conforme um plano de marketing que ele vai fazer ali. Né? E às vezes ele entende, de acordo com o bem, que ele vê que aquela estratégia poderia ser nociva para as pessoas. E às vezes, como é boa para as pessoas, aquilo vai se vender no longo prazo. Não é só uma venda específica, ele faturou lá milhões lá em 7 dias. Mas ele percebe que ele cativou aquelas pessoas, que essas pessoas vão se tornar fã daquele produto, daquela marca, daquela pessoa. Então, e o saber ele tem várias camadas. Né? Você tem essas verdades mais, digamos assim, as verdades metafísicas. Você tem, né, algumas verdades que você consegue estar na prática aqui atuando, descobrindo. E o desenvolvimento dessas virtudes intelectuais vai te ajudar a saber ligar essas verdades maiores com o fazer do dia a dia. Né? E nem você tem aquelas pessoas, que nem geralmente as pessoas de idade, antigamente era comum que você disse, não, o idoso como um sábio, né? Porque ele tinha essa reflexão, essa meditação que ele ia fazendo e todo mundo ia se consultando com ele. Né? Então mesmo que ele não tinha... digamos, uma gama de conhecimentos amplo, aquele conhecimento que ele tinha da religião ali, do dia a dia, as coisas que ele ia vendo, ele estava sempre meditando, pensando, refletindo, até por ter mais tempo, não ser uma vida tão corrida, ele tinha mais tempo de pensar, de meditar. Né? E quando você fala o bem pessoal, o bem da organização, o bem da polis, eles são bens que estão em sincronia. Se você quer o bem de uma pessoa, né, não é só encher ela de dinheiro, mas ela tem que ter mais coisas, ela tem que ter também uma comunidade para conviver, pessoas boas ao redor dela, né, uma organização para ser boa, forte, ela tem que ter pessoas que são boas ao redor dela. Ela tem que ter um país bom, uma comunidade boa. Né? Então essa ideia que eu queria trazer para vocês. Aristóteles é importante, filosofia é importante,
e assim ela vai trazer resultados práticos para a tua vida. Né? Talvez né, você saiba muita coisa, lembra se você começa a estudar filosofia, você vai vendo que esse teu horizonte vai ampliando. Então é essa a ideia que eu queria trazer. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.